É isso aí, pessoal, passando aqui para deixar mais um desafio aos colegas tomistas, mas que também se dirige a uma parcela importante aí dos teístas clássicos. E é um desafio que mira ali no interior da doutrina da simplicidade divina. Ora, nós sabemos que é uma verdade inabalável do cristianismo que Deus se encarnou na pessoa do seu Filho e esteve entre nós na figura de Jesus Cristo. E de fato, quem morreu em sacrifício dos pecados foi o próprio Deus, e é inclusive uma condição para o sacrifício ter sido perfeito. Portanto, como muitos de vocês sabem, quando o Filho esteve encarnado aqui entre nós, é o próprio Deus que esteve aqui entre nós. E isso é garantido pela própria doutrina trinitarista, de que as três pessoas participam da mesma substância. E também, mediante a própria simplicidade divina, há uma identidade entre as três pessoas e a substância. Portanto, as três pessoas não são entes afastados ou abstratos. Eles são intrínsecos nessa substância divina. Isso é interessante porque quando Deus, na pessoa do Filho, esteve aqui, e até morre, deve ter havido alguma mudança, alguma variação em algum aspecto dessa substância, garantido não só pela doutrina trinitária, de que são três pessoas em uma substância, condição sine qua non para manter o monoteísmo, ou seja, um só Deus, mas também pela identidade mediante a doutrina da simplicidade divina. Portanto, deve ter havido, no momento da morte do Filho, alguma alteração na própria substância. Pelo menos parece ser bastante intuitivo. Mas o cerne do desafio é o seguinte: se o próprio Deus, na pessoa do Filho, esteve aqui entre nós, essa parte de Deus, digamos assim, ela era temporal, porque esteve entre nós, portanto, participou de eventos temporais que os seres humanos participam aqui no mundo. Ocorre que aquela parte em Deus que não desceu, digamos assim, que não se encarnou na pessoa do Filho, se manteve atemporal, porque mediante o teísmo clássico, Deus é, por natureza, atemporal. Portanto, aqui nós temos dois problemas. A primeira é que, mediante a doutrina da simplicidade divina, não há distinções intrínsecas em Deus, mas aqui parece ter sido o caso de que, na ocasião em que Deus esteve também aqui na pessoa do Filho, houve uma distinção ilustrada no âmbito da noção de tempo. Uma parte em Deus participando da temporalidade mundana, portanto uma parte sendo temporal, participando de mudanças, e a outra parte conservando a atemporalidade, ilustrando aí uma distinção, enquanto a doutrina da simplicidade postula que não há distinções intrínsecas em Deus. Agora, o ponto que talvez seja mais problemático é que um aspecto da doutrina da simplicidade divina inclui que Deus não possui partes espaciais e temporais. Ocorre que Deus, quando encarna na pessoa do Filho, e esse Filho é o próprio Deus, portanto deve conservar de alguma maneira essa substância divina, porque, repito, não há uma distinção entre a pessoa e a substância divina. Então, essa parte ilustrada pela pessoa do Filho, que esteve aqui, mas que ao mesmo tempo é Deus, garantido pelo monoteísmo, mas também pela simplicidade divina, essa parte figurou como temporal e espacial, porque participou deste mundo que é espaço-temporal. Portanto, Deus, de alguma maneira, teve parte espacial e temporal. Portanto, violou um preceito fundamental da doutrina da simplicidade divina, que prediz que em Deus não há partes, não há composição, seja física, metafísica e lógica, incluindo que em Deus não há partes espaciais e temporais. Até porque aquilo que é espacial e temporal, de alguma maneira, é físico também. Mas independente dessa consideração de ser ou não físico, esse aspecto em Deus que se encarna aqui na figura do Filho, ele tem parte espacial e temporal. E isso parece violar aí a doutrina da simplicidade divina, tá bom? Portanto, deixo aqui esse cordial desafio aos colegas, não só tomistas, mas que de alguma maneira se vincula ao teísmo clássico, ou a alguma forma de teísmo que vindica ali pela doutrina da simplicidade divina. Obrigado.